Olá, boa tarde para você. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, devolveu à Procuradoria-Geral da República, sem homologar, o acordo de colaboração premiada firmado com o marqueteiro Renato Pereira, que revelou a ocorrência de crimes como Caixa 2, evasão de divisas e lavagem de dinheiro supostamente praticados em campanhas eleitorais no Rio de Janeiro, realizadas entre os anos de 2010 e 2016. A repórter Evne Araújo tem mais detalhes para a gente dessa decisão. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. O ministro viu ilegalidades no acordo e considerou que as condições estavam muito favoráveis ao delator. Lewandowski também retirou o sigilo dos depoimentos. A colaboração premiada de Renato Pereira foi enviada de volta à Procuradoria-Geral da República para que fossem feitos ajustes, o que é muito comum nesse tipo de ação. O ministro Ricardo Lewandowski também determinou que a Polícia Federal investigue num prazo de 60 dias o vazamento ilegal de informações sigilosas do caso. Érica. Obrigada, Evelyn, pelas informações. O senador Aécio Neves, a irmã e o primo dele vão ser julgados pelo Supremo. A decisão foi tomada nesta terça-feira pela primeira turma do STF. O senador Aécio Neves e 3 pessoas foram denunciados por corrupção passiva e obstrução de investigação. A irmã de Aécio, Andréa Neves, o primo deles, Frederico Pacheco, e o assessor do senador Zezé Perrella, Menderson Lima. De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o parlamentar pediu e recebeu R$2 milhões do empresário da JBS, Joesley Batista. A primeira turma julgou o recurso da Procuradoria-Geral da República contra uma decisão do ministro Marco Aurélio. Ele havia determinado que o processo fosse separado e que apenas a investigação contra Aécio, que tem prerrogativa de foro, tramitasse aqui no STF. A ministra Rosa Weber foi contra o desmembramento da investigação. Aqui, penso que haveria prejuízo à investigação se desde logo fôssemos manter ou caminhar para o desmembramento, como Vossa Excelência entendeu. Com todo respeito, eu provejo o agravo regimental. Os outros ministros seguiram o mesmo entendimento. Andréa Neves, Frederico Pacheco e Menderson Lima vão ser julgados no Supremo junto com o senador Aécio Neves. A primeira turma do Supremo também analisou o mérito do pedido de habeas corpus do ex-prefeito de Montes Claros, em Minas Gerais, Rui Muniz. O ex-prefeito e outras 3 pessoas são acusados de desviar dinheiro público da empresa municipal de serviços, obras e urbanização de Montes Claros, Minas Gerais. A prisão preventiva do ex-prefeito foi decretada 20 dias antes da eleição de 2016. Ele obteve os votos necessários para o segundo turno, mas acabou derrotado. Há pouco mais de um ano, o ministro Marco Aurélio concedeu habeas corpus para o ex-prefeito e os outros denunciados. Nessa terça-feira, os ministros da primeira turma julgaram o mérito do pedido de liberdade. O primeiro a falar foi o advogado de defesa de Rui Muniz. Se passaram 14 meses, não se tem notícia nesses 14 meses de nenhum ato atentatório à dignidade da justiça, nenhum propósito de embaraçar. O Superior Tribunal de Justiça ainda não julgou o habeas corpus. O ministro Alexandre de Moraes questionou a competência do Supremo para decidir sobre o caso. Nós ficaríamos aqui num vácuo. A STJ não tem mais competência para julgar o que o TJ não tem mais competência, e o juiz de primeira instância, que ele sim poderia ser, a meu ver agora, a autoridade coatora, se implementasse uma nova decretação de prisão com o recebimento da denúncia, e isso há notícia aqui na documentação, nem a denúncia ainda foi recebida em relação a um dos presos. Os ministros Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso divergiram. O relator ministro Marco Aurélio lembrou, se o habeas corpus não fosse admitido, os envolvidos seriam presos. Então, o ministro Luiz Fux fez uma ponderação. Adotando o que eu sempre adotei, eu estou concedendo a ordem para que o STJ inclua a presente ordem para julgamento no prazo máximo de... Enquanto isso, mantém a liminar? Mantém a liminar enquanto isso. Essa
Essa é a minha concessão é nesse sentido, manter liminar até que o STJ julgue. E os outros ministros concordaram. É necessário esperar o julgamento de mérito do habeas corpus pelo STJ para que o Supremo possa se pronunciar sobre o caso. A primeira turma também deferiu a extradição do colombiano Walter Guerra para os Estados Unidos. Ele será processado e julgado no país por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Conforme previsto no acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal, a JF, controladora da JBS e de outras empresas, pagou a primeira parcela semestral no valor de 50 milhões de reais como parte da multa e do ressarcimento dos cofres públicos. A empresa fez o depósito em juízo no dia 8 de novembro em conta vinculada à 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal. Pelo acordo, a holding deverá pagar 10 bilhões e 300 milhões diretamente às instituições União, BNDES, Funcerf, Petros, Caixa Econômica Federal, FGTS e projetos sociais. Duas empresas diferentes com nomes muito semelhantes. Uma delas foi a Justiça pedir anulação do registro de marca da outra, alegando ter sido a primeira a se regularizar. Mas o STJ entendeu que esse motivo não era suficiente para o cancelamento do nome empresarial. Criada em 1996, a Lei da Propriedade Industrial regula os direitos e obrigações do setor, inclusive no que se refere ao registro da marca. O critério de anterioridade do nome empresarial é um dos itens previstos na lei no caso de empresas com nomes semelhantes ou iguais. A anterioridade serviu como base em ação que buscava anular o registro de marca semelhante. A empresa Chocolates Franz de Santa Catarina recorreu à justiça para anular o registro da Franz Alimentos, localizada em São Paulo. De acordo com o processo, a marca catarinense foi fundada em 1995, um ano antes da outra empresa, e por isso buscava a detenção e exclusividade da marca Franz. As duas empresas usavam o nome em referência a seus fundadores. A relatora do caso no STJ, a ministra Nancy Andrighi, ressaltou que, apesar de serem do ramo alimentício, as empresas atuam em segmentos diferentes, uma de chocolates e a outra de carnes, e por isso deve ser aplicado o princípio da especialidade, segundo o qual marcas idênticas ou semelhantes podem coexistir, desde que sejam de produtos diferentes. Além disso, a relatora destacou que o Código Civil de 2002 assegura a exclusividade para o uso do nome empresarial somente nos limites do estado em que foi registrado. Tanto a empresa de Santa Catarina quanto a de São Paulo tinham apenas registros locais. A lei de 1996, ela define a anterioridade como um critério rígido. No entanto, o Código Civil de 2002, que não é uma lei especial no capítulo de empresa, nos explica que essa anterioridade ela só se restringe ao estado da federação onde o nome está registrado. No caso de que se cuida, a empresa Franz Chocolates, que é de Santa Catarina, só tinha registro em Santa Catarina. A Justiça no Rio de Janeiro determinou que o conteúdo ofensivo contra Caetano Veloso seja retirado de mídias sociais. O réu, um escritor, tem um prazo de 48 horas para retirar os comentários e mensagens injuriosas postadas por ele no Facebook e Twitter contra o cantor. Caso descumpra a decisão, terá que pagar uma multa de R$300 por dia, fixado o teto de R$30 mil. Na ação, Caetano pede indenização por danos morais e a retirada do conteúdo ofensivo. Para a juíza Flávia Gonçalves Moraes Alves, está clara a natureza difamatória das mensagens, que, segundo ela, podem acarretar consequências irreparáveis à imagem e ao nome de Caetano Veloso. Uma audiência de conciliação entre as partes foi marcada para o dia 24 de janeiro do ano que vem. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O Ministério Público Federal discorda do direito automático de gestantes à prisão domiciliar. Voltamos em instantes. A presidente do Tribunal Regional Federal em São Paulo assinou um acordo de cooperação técnica para combater o tráfico de pessoas, o trabalho escravo e a exploração infantil. O termo foi firmado por outros 14 órgãos, dentre eles a Polícia Federal, a Defensoria Pública da União e a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude. As partes passam a compartilhar entre si informações a respeito de procedimentos judiciais e administrativos com o intuito de aumentar a capacidade de monitoramento e de combate ao
aos crimes. Também se comprometem a preservar o sigilo dos procedimentos e das informações. O acordo será viabilizado pela Comissão Interinstitucional sobre Tráfico de Pessoas, Trabalho Escravo e Exploração Infantil do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Ministério Público Federal discorda do direito automático de gestantes à prisão domiciliar. O MPF já havia enviado um parecer ao STJ em junho deste ano, contrário à medida em um caso de tráfico de drogas em Pernambuco. Desta vez, o parecer foi contra um habeas corpus coletivo da Defensoria Pública da União. Cada caso é um caso. É o que defende o Ministério Público Federal, contrário ao benefício de que grávidas ou mulheres com filhos até 12 anos tenham direito automático à prisão domiciliar. Esse entendimento do MPF foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. O parecer da Subprocuradora-Geral da República, Cláudia Sampaio Marques, destaca que não se pode deduzir que todas as mulheres se encontram na mesma posição jurídica, sendo que tal conclusão somente pode ser feita na análise individual. O MPF sustenta que conceder em todos os casos o benefício da prisão domiciliar, independentemente do tipo de crime cometido, pode prejudicar inclusive investigações. O que não se pode permitir de forma nenhuma é que a maternidade vire uma garantia irrestrita e uma proibição à prisão cautelar, e por isso não pode ser realizada de forma coletiva. A Agência Nacional de Saúde incluiu novos procedimentos obrigatórios de cobertura pelos planos de saúde, entre eles o tratamento de alguns tipos de câncer e doenças degenerativas. A nova lista passa a valer dia 2 de janeiro de 2018 e vai atender mais de 42 milhões de beneficiários que têm assistência médica. A norma regula o tema e determina que a lista de procedimentos cobertos pelos planos de saúde seja atualizada a cada 2 anos. A atualização faz parte de um processo contínuo e periódico para garantir o diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças graves. Entre os novos procedimentos estão 8 medicamentos orais para tratamentos de 6 tipos de câncer, como pulmão, melanoma e próstata. Um exame para o diagnóstico de tumores neuroendócrinos. Medicamento para tratamento de esclerose múltipla, uma doença degenerativa dos nervos. Para os olhos, foram incluídos quimioterapia e tomografia para tratamento do edema macular secundário. Para as mulheres, foram incluídas cirurgias para tratamento de câncer de ovário. Para as crianças, endoscopia para tratamento de doença relacionada a infecções urinárias e terapia para combater um tipo de vírus respiratório. Essa é a primeira vez que planos de saúde vão custear medicamentos orais para tratamento de câncer e esclerose múltipla. A determinação da ANS deve ser cumprida pelos planos de saúde. Todas aquelas pessoas que aderiram a planos de saúde posterior ao ano de 98, elas estão amparadas pela Lei 9656 de 98. Então, a partir da vigência dessa lei, que é chamada da Lei dos Novos Planos de Saúde, todo cidadão que aderiu a um plano de saúde desde então está coberto e está protegido por essa previsão legal. Beatriz controla a esclerose lateral amiotrófica há 14 anos e faz tratamento para retardar a doença degenerativa e evitar surtos. Ela é totalmente dependente do natalizumab, medicamento fornecido pela farmácia de alto custo e que agora passou a ser incluído no rol obrigatório de cobertura dos planos de saúde. Se tivesse que pagar pelo remédio, teria que desembolsar R$5 mil por mês. Eu estou muito satisfeita de tomar o remédio fornecido pelo SUS. Eu acho justo, eu acho legítimo, porque a gente paga imposto, e eu acho que eu, pela primeira vez, estou sentindo na minha pele que o governo está me ajudando a cuidar de alguma coisa. A partir da entrada em vigor dos novos procedimentos obrigatórios, a inclusão será avaliada por 1 ano para que a ANS possa identificar se essa ampliação vai gerar impacto financeiro para as operadoras de saúde. Se tiver, o valor poderá ser incluído no cálculo do reajuste do ano seguinte, ou seja, 2019. A lista dos novos procedimentos que vão receber cobertura dos planos de saúde pode ser consultada no site da ANS. Em caso de descumprimento do plano, o consumidor pode denunciar também pelo site ou pelo telefone 0800 701 9656. E para falar mais sobre esse assunto, vamos acionar a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Essas mudanças sempre geram dúvidas, né?
Isso mesmo, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. E para esclarecer algumas dúvidas, eu vou conversar agora com o advogado Luiz Fernando Moreira. Doutor Luiz Fernando, como é feita essa revisão do rol de novos procedimentos, né, a serem cobertos pelos planos de saúde? Boa tarde. Boa tarde. O rol ele é atualizado a cada 2 anos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar ela tem uma comissão permanente de avaliação de novas tecnologias, de medicamentos, de exames e tratamentos. Então, esse material é coletado e, ao longo do ano que antecede o novo rol, a agência coloca em consulta pública o que ela pretende colocar como novas garantias para o consumidor. A operadora de saúde, ela pode exigir uma perícia antes de autorizar esses novos procedimentos do passageiro, do cliente? Certo. Dependendo do contrato, do regulamento. Existe sim na legislação a possibilidade de você adotar chamados mecanismos de regulação, que seria, nesse caso, uma perícia prévia ou uma perícia posterior. Nesse caso, vai variar de contrato para contrato e o consumidor tem que estar atento para ler e saber que ele, em alguns procedimentos, vai ter que ser submetido, sim, a essa perícia, essa auditoria por parte da operadora. E a possibilidade de reajuste, né, dos valores por conta desses novos procedimentos e como isso deve acontecer? O que leva em consideração para fazer esse reajuste? A agência avalia qual é a implantação do rol a partir de 2 de janeiro de 2018. A agência durante o ano, vai avaliar o impacto desses novos procedimentos nos valores das mensalidades. E isso certamente impacta, porque toda a tecnologia, toda a incorporação de novos procedimentos traz, no caso da medicina, um aumento, num primeiro momento, um aumento de custos. Quais são as principais demandas que chegam à Justiça com relação às operadoras de saúde, aos planos de saúde? Primeiramente, a questão de cobertura, né? A medicina evolui rapidamente, muitos procedimentos, apesar de nós termos um rol bastante extenso, que está chegando a 3.329 procedimentos, entre consultas, exames e tratamentos, sempre há um lançamento de um produto novo, de um medicamento, e isso leva, no caso, à resistência da operadora, uma cobertura negada da operadora que leva o consumidor à justiça. No caso de planos antigos, também existe um problema muito sério, porque as pessoas que participam de planos antigos não têm a cobertura do rol e muitas vezes precisam dessas coberturas, precisam desses medicamentos, desses tratamentos, e aí recorrem também ao Poder Judiciário. E outra questão que é muito aflitiva diz respeito aos idosos, que sofrem com valores de mensalidades elevados, né, com uma série de restrições. Isso também leva a uma judicialização. Ok, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Escola Superior da Magistratura de Alagoas encerra atividades do programa Cidadania e Justiça na Escola com premiação de estudantes que escreveram sobre a mediação de conflitos e a promoção da paz. A gente volta já já. Um banco vai ter que pagar o salário em dobro por um período de 1 ano e 8 meses a um ex-funcionário que foi demitido um dia após ter sofrido um mal súbito na agência onde trabalhava. Para o TST, a dispensa foi discriminatória. O profissional que trabalhava no Citibank contou na ação trabalhista que foi contratado após um rigoroso processo de seleção e, segundo ele, o chefe exigia o cumprimento de metas com cobranças diárias e palavras ofensivas. Ele alegou que o processo desencadeou um quadro depressivo, que o levou a procurar tratamento psiquiátrico. Após 2 meses de tratamento, o bancário afirmou que, ao chegar à agência onde trabalhava, sentiu-se mal com sintomas que pareciam de infarte. No dia seguinte, ao voltar ao trabalho, foi dispensado. O trabalhador entendeu, então, que a dispensa foi discriminatória e pediu a condenação do banco por dano moral. Em primeira instância, o banco foi condenado. Porém, o TRT do Rio de Janeiro reformou a sentença e o bancário recorreu ao TST. Na 7ª turma, o relator do caso foi o ministro Cláudio Brandão. Para o ministro, os fatos relatados no processo reforçam a existência de preconceito ou discriminação. Segundo o relator, o exercício da atividade econômica está condicionado à observância dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade. A turma restabeleceu a condenação.
Prorrogadas até amanhã as inscrições para o 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário. O evento será realizado em Brasília entre os dias 20 e 21 de novembro. Durante o encontro, os presidentes dos 91 tribunais brasileiros, sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça, vão aprovar metas nacionais e específicas para o Judiciário para o ano que vem, avaliar a Estratégia Nacional do Poder Judiciário e divulgar os tribunais que foram premiados com o selo Justiça em Números. As inscrições devem ser feitas pelo site do CNJ. E a Escola Superior da Magistratura de Alagoas encerrou as atividades do programa Cidadania e Justiça na Escola. As 30 melhores redações foram premiadas. Os estudantes escreveram sobre a mediação de conflitos e a promoção da paz. Os textos da Ana Carolina e do Daniel nos fazem refletir sobre a violência. Violência e paz, palavras contrárias, mas que podem ser repensadas. A violência é um mal que atinge a maior parte da sociedade brasileira, gerando medo e ódio entre as pessoas, atingindo pessoas das diversas classes sociais. Contudo, sabemos que a população mais pobre é a maior vítima desse mal. Os dois, ela pelo município e ele pelo estado, foram vencedores da 5ª edição do concurso de redações, que este ano teve como tema a mediação de conflitos e a promoção da paz. Primeiro a professora deu um texto para a gente ler, e ela começou a explicar como a gente poderia começar a falar sobre isso. E ela pediu para a gente dar exemplos de como a gente queria que mudasse. Porque ela falou que a gente nunca vai conseguir acabar com a violência. A gente pode acabar diminuindo ela, mas acabar totalmente não. Foi um pouco difícil no momento, mas dadas todas as palestras de Asmal, eu consegui exprimir tudo o que eu acredito na redação. A premiação aconteceu no auditório da Escola Superior da Magistratura e contou com a presença dos alunos dos 9º anos do ensino fundamental de 5 escolas públicas estaduais e 5 municipais. Os autores das 30 melhores redações foram presenteados com uma mochila e um kit escolar. Já a Ana Carolina e o Daniel receberam o prêmio principal, que inclui um tablet. Diretores e professores acompanharam orgulhosos a premiação. Tivemos 3 selecionados com kit de material escolar e, para nossa surpresa e grande prazer, tivemos o 2º colocado dentre as escolas da rede estadual. Isso, com certeza, motiva ainda mais os estudantes para que no próximo ano a gente consiga chegar com mais força ainda e mais alunos aí motivados a produzir textos e gerar conhecimento. Esse projeto da ESMAL, ele veio incentivar, a palavra é essa, tanto ao aluno como ao professor. Quando ele encontra uma instância, uma instituição que busca valorizar o seu aluno da rede pública, isso aí conta muito, contribui muito para o incentivo, para que o aluno se sinta motivado a produzir melhor e cada vez mais. Durante o evento, apresentações artísticas feitas pelos próprios alunos animaram a premiação. Sempre O projeto é organizado pelo programa Cidadania e Justiça na Escola, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Maceió e com a Secretaria de Estado da Educação. O programa Cidadania e Justiça na Escola é hoje um agente de transformação nas escolas, junto com os professores, trabalhando para a criação de uma geração consciente, de uma geração formada e com o objetivo de promover a cultura da paz e de saber exigir e cumprir os direitos e deveres que estão previstos na legislação. 15 de novembro, dia da Proclamação da República. De 1889 para cá, foram muitos os avanços no país e as transformações no papel do Poder Judiciário. Uma data para o brasileiro se orgulhar. É feriado nacional e o povo, claro, aproveita o dia de folga no meio da semana para curtir uma caminhada, corrida, bicicleta. Todo mundo adora o tempo livre, mas será que se lembram que dia é hoje? Hoje é dia 15, né? Proclamação da República. Isso mesmo, Proclamação da República, um marco na história do nosso país. O significado a gente aprende desde cedo, na escola. O Brasil era um império, né? O imperador Dom Pedro II era quem estava no trono naquela época.
e resolveram que não queriam mais um imperador, queriam uma república com presidente. A República Brasileira foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. Com isso, tivemos o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, que comandou um governo provisório. O período foi marcado também por avanços judiciários. Com a proclamação, foi instituída a primeira Constituição republicana, já com os moldes de um Supremo Tribunal Federal responsável pelo controle da constitucionalidade das leis. Com a proclamação da República, passamos a ter uma visão americana dessa Corte Suprema. Então, o nosso hoje STF, Supremo Tribunal Federal, ele recebeu esse nome com a Constituição, a primeira Constituição republicana, e principalmente ele passou a ter as funções que nós enxergamos hoje nele, ou seja, em especial de controle de constitucionalidade concentrado. Então essa talvez tenha sido a grande mudança que a proclamação da República ela tenha trago ao Poder Judiciário brasileiro. E hoje a gente fica por aqui, ótimo feriado, uma boa tarde, a gente se vê novamente amanhã. Até lá. Thank you.